Eu aqui de novo. Eu tava aqui no meu momentinho de acordar e ficar olhando a janela e pegar meu café e tal, que eu comentei no vídeo anterior. E aí eu peguei o livro, que eu também voltei a ler, que eu tinha parado sem motivo nenhum e voltei a ler. Eu peguei esse livro e começou a me. Eu comecei a me emocionar tanto com algumas coisas do livro e comecei a lembrar de tanta coisa que me lembra a minha própria história. E eu tive a ideia de colocar aqui pra fora nesse vídeo. Eu não sei se eu vou chegar a publicar esse vídeo, mas se você estiver assistindo é porque eu decidi publicá-lo. Mas eu falei, pensei que eu precisava me lembrar de muitas coisas para reforçar muito do porquê a minha decisão foi necessária. E também eu falei, cara, eu tenho mentido ou omitido e escondido muita coisa para não preocupar ninguém, para preservar uma pessoa, para preservar uma história, mas enquanto isso eu tenho sido julgada porque eu sei que sim, eu cheguei a ver alguns desses julgamentos em conversas, em mensagens, falando que eu já não era a mesma pessoa, que eu tinha ficado maluca, que eu estava dando ouvidos para pessoas que eu não deveria, mas que em algum momento eu cairia em mim, eu perceberia isso, só que isso poderia ser tarde demais. Isso porque aparentemente todos convenceram de que eu tinha enlouquecido e estava me desfazendo de um casamento ótimo com uma pessoa maravilhosa por puro capricho e por puro. Ah, agora eu não quero mais. Como se eu tivesse brincado de casinha e decidido que não queria mais. Só que tem pessoas que eu sei que pensam assim e disseram isso, que sabiam de muito mais. Então, ver isso me magoou bastante, porque eram pessoas que sabiam de muita coisa que vinha acontecendo, mas também tem muita gente que eu não poderia talvez culpar por não saberem tanto, mas que depois eu pensei também que até por não saberem tanto não deveriam estar opinando sobre. O livro que eu tô lendo é esse aqui. Eu escolhi ele pela capa e pelo nome dele. Eu nem conheço essa escritora, Linda Holmes. Mas quando eu vi a capa e eu li Não é Errado Ser Feliz, eu alguma coisa me conectou com esse livro. Eu peguei ele da prateleira da livraria, comecei a ler ele. Eu leio sempre essa parte de trás, né? E ela tá falando assim: na vida, como no esporte, tudo pode mudar até o último segundo. E aí eu peguei e comecei a ler, depois parei, abandonei, sem motivo nenhum, só porque eu realmente parei de fazer muita coisa. E aí decidi voltar a ler ele agora. E aí eu tava aqui lendo, tô quase acabando, falta bem pouquinho. E eu tava lendo uma parte em que ela, né, a moça da história, ela conta pro melhor amigo dela coisas que aconteciam, né, no casamento dela, comportamentos que o ex-marido dela tinha com ela, que ela nunca contou, e até algumas coisas que ela mentiu e deu outra versão, contou de outro jeito. E que foram coisas que com o tempo ela foi motivando ela a decidir deixá-lo,
Só que, meio como um spoiler da história, ela decide deixá-lo e ela tá lá colocando as coisas no carro, pronta para ir embora, quando ela recebe uma ligação dizendo que ele sofreu um acidente e ele vem a falecer, então ninguém nunca soube disso. Ela nunca contou isso para ninguém. E aí, esse amigo dela, ele acaba sabendo, ele acaba descobrindo de algum jeito, assim, sem querer. E ela confessa, né? Fala pra ele que sim, naquela noite ela tava deixando ele. E esse amigo fica muito bravo e chateado com ela por ela não ter falado nada, porque ela pretendia ir embora sem se despedir de ninguém e tal. Eles brigam por um tempo por causa disso. E aí, nessa conversa, nesse diálogo que eu tô aqui, ela fala, né? Ela conta, pede desculpas por não ter falado antes, mas finalmente ela se abre e conta muita coisa. E ela recebe, claro, acolhimento dele, né? E aí, lendo isso, algumas coisas até que ela falou, eu tava lembrando de, sabe, me vendo um pouco nessa história também, e lembrando de coisas minhas também. E, e eu percebi que eu precisava lembrar de algumas dessas coisas, porque até pra mim mesma, às vezes, eu duvido de coisas que de fato aconteceram, sabe? Eu fico aqui às vezes pensando e falando, ah, mas acho que não era tão assim, mas eram. Eu também admiti muita coisa que não era boa em mim, tá? Eu também tinha muitos comportamentos, e tenho até hoje, né? Muitos comportamentos que não são saudáveis, que não fazem bem para nenhuma relação. E eu sei, eu admiti muitos deles. E eu procurei levar esses assuntos para a terapia e tenho feito, tratado coisas na terapia justamente por ter identificado que algumas dessas coisas não são legais e tenho tentado melhorar. Só que eu percebi que também eu nunca apontei essas coisas para o outro e eu também nunca falei sobre coisas com outras pessoas porque eu queria não estar sendo, sei lá, injusta ou algo do tipo. E criei na mente de todo mundo esse casamento de conto de fadas e essa relação de conto de fadas e esse marido de conto de fadas. Mas eu não decidi simplesmente que não era mais um conto de fadas porque eu não quis mais brincar de casinha. Não, muitas coisas me fizeram repensar. E eu levei muito tempo para conseguir enxergar e repensar essas coisas. Levei tempo demais. Eu queria começar dizendo que eu não decidi me separar de um dia para o outro. Eu não acordei num dia e falei, não quero mais, tô indo embora. Não, eu levei anos para de fato tomar essa decisão. Por que eu digo anos? Porque algumas coisas eu comecei a perceber e a me incomodar há pelo menos 2 anos atrás. E coisas que antes eu não me incomodava, coisas que antes eu não enxergava, eu comecei a de fato enxergar e a problematizar algumas coisas. Só que até eu de fato entender que eram coisas que não tinham muita solução porque não dependiam só de mim, levou algum tempo. E levaram meses até de fato a gente sentar e falar: vamos nos separar. Na verdade, sendo bastante sincera, nem mesmo na hora que a gente decidiu isso, não fui nem eu mesma que tive coragem de verbalizar isso. Ele quem precisou dizer: então é isso, então acho que não tem mais o que a gente fazer, vamos nos separar. Nem nesse momento eu não tive coragem de verbalizar de fato que era isso, que era melhor. Até naquele minuto ali eu ainda estava duvidando. Só que eu
já há algum tempo, por isso falei, pelo menos há 2 anos, que eu consiga me lembrar, pelo menos os 2 últimos anos de casamento, eu já vinha questionando e reclamando muito de me sentir muito sozinha nessa relação. E por coisas que, quando eu pensava, eu falava, talvez sejam só besteiras, né? Só coisa idiota, tipo, só motivo bobo. Mas que foram suficientes para ir me fazendo questionar, como eu já falei antes, se eu tava feliz. Mas também são coisas que, assim, são comportamentos que não são legais. São coisas que não são legais. E que eu preciso e precisei, continuo precisando, reforçar e lembrar que não são legais. A gente sempre teve carros juntos, a gente tirou a habilitação na mesma época. Só que eu sempre tive mais dificuldade para dirigir, eu sempre fui mais insegura, sempre muito nervosa. Até hoje eu tenho muita dificuldade. E eu tinha ainda mais receio de pegar o nosso carro e bater e arranhar em algum lugar, porque eu tinha muito medo de como ele ia reagir, porque ele tinha um cuidado muito grande com o carro, ele adora carros, e tinha um cuidado muito grande, ele não deixava nem a gente comer nada dentro do carro. E pode já problematizar essa frase, né? Ele não deixava a gente comer nada dentro do carro, mas o carro também era meu, e por que ele deixar ou não deixar alguma coisa? Começa aí. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Aí, por isso eu também abandonei, culpa minha. Abandonei a ideia, comecei a de fato falar, não quero dirigir. E por me culpar de eu mesma ter habilitação, mas não querer dirigir, eu comecei também a então não querer incomodar de pedir nada. Pedir para ele me buscar, pedir nada. Então eu não pedia. Então, por muito tempo eu fazia muita coisa sozinha mesmo, de ônibus ou Uber. Várias vezes ele estava em casa, de home office, com o carro na garagem, mas ele não me buscava em lugar nenhum. Eu vinha até em casa sozinha. Mais pro final da nossa relação, eu cheguei a pedir para ele, mudei de trabalho, tal, passei aí mais vezes pro escritório, cheguei a pedir para ele me buscar no ponto lá embaixo, aqui perto de casa, são umas 3 quadras aqui. Falei, ó, vou até lá, você me encontra no ponto, a gente de repente passa já na padaria, em algum lugar, compra alguma coisa para comer e tal. E uma única vez que ele fez isso, eu entrei no carro lá embaixo e ele tava reclamando horrores que não ia funcionar, que era uma bosta, que tinha pego um trânsito medonho num espaço de tempo muito pequeno e que não ia funcionar, que a gente ia ter que ver outro jeito, ia ter que dar outro jeito, porque não, daquele jeito não dava. E foi o suficiente também para eu não pedir mais e não querer mais que ele me buscasse. Porque, sim, gente, daqui até o ponto de carro, ele deve ter levado, assim, levaria uns 5, 10 minutos. Segundo ele, estava tudo muito parado, ele deve ter levado, sei lá, 20 a 30 minutos. Só que eu vim de ônibus do meu trabalho por 40, 50 minutos em pé, porque onde eu pego eu não consigo sentar. Eu vim de ônibus de lá pra cá. E eu só pedi para ele me buscar lá embaixo porque eu teria que subir, eu tenho que subir uma quantidade, sei lá, uns 10 minutos andando ou mais para subir aqui e tal. E eu pedi somente, simplesmente porque ele estava em casa de home office, tinha esse privilégio e estava com o carro na garagem, era só me pegar ali. E eu ainda quis aproveitar o percurso para, vamos comprar algo para comer e tal, era para ser algo legal e eu tava pedindo talvez um pouco de cuidado. E, gente, você não pede cuidado, assim como você não pede atenção. Sabe, tipo, teve muito tempo, por muito tempo, eu trabalhei na Vila Olímpia e ele na Berrine. E ele me deixava lá perto, e aí eu ia andando até a Vila Olímpia, ele voltava para Berrine de manhã. E na hora de ir embora, eu andava da Vila Olímpia até a Berrine
para daí encontrar com ele lá, para daí a gente pegar o carro e ir embora. Isso porque o trânsito da Berrine e Vila Olímpia é muito travado para ele gastar muito tempo no trânsito para me buscar. Então era muito mais lógico que nessa meia hora que ele gastaria no trânsito para ir até lá, era a meia hora que eu gastava andando até lá. Vou falar de novo, reforçar aqui que nós compramos os carros juntos. Eu sempre trabalhei, desde sempre. E a gente sempre comprou tudo junto. A gente sempre dividiu tudo. Então, os dois tinham o mesmo direito de uso do carro. Só que eu me sentia mal por não conseguir ser uma boa motorista, não conseguir. Na minha cabeça, eu não estava me esforçando o suficiente para isso e, portanto, era culpa minha que de repente ele tivesse que ser meu motorista. Portanto, eu não pedia para ser. Que se eu quisesse, eu tomasse coragem na vida, pegasse a porra do carro e fosse. Era isso que eu falava para mim mesma. Outra coisa que eu tava lembrando aqui foi também, mais pro final desses últimos anos. Eu também sempre quis estudar inglês e tal, fiz inglês por um tempo numa escola mesmo. E dali a algum tempo eu quis pegar né, estudar de outras formas, estudar com outros meios, talvez um professor particular, alguma coisa assim. E ele sempre foi muito bom em inglês, ele tem um inglês ótimo. Então ele sempre se disponibilizou para conversar comigo em inglês, para, né, a gente conversar, a gente se ajudar e tudo mais. E eu nunca fiz isso, nunca fiz muito disso, mas nunca foi porque eu talvez achasse que ele era péssimo em inglês. Eu nunca achei isso e nem nunca verbalizei isso. Só que teve uma discussão que a gente teve porque uma amiga me indicou, uma amiga dela, que é professora particular de inglês. A gente foi jantar, eu e essa amiga, a gente tava conversando sobre isso, ela falou dessa amiga. Falei, cara, legal, me passa o contato. E eu lembro de ter chego depois desse jantar com essa minha amiga, ele tava jogando videogame na sala. Eu cheguei para contar como foi, conversar com ele, e na hora ele se irritou com a ideia, porque por que diabos eu ia gastar dinheiro com uma professora de inglês, sendo que eu tinha ele ali para me ajudar? Na cabeça dele não fazia sentido. E não só isso, ele levou para um lado como quem eu tava de fato não querendo a ajuda dele, como quem de fato eu tava falando, ó, eu não quero sua ajuda porque eu acho que você não é bom em inglês, sei lá, qualquer coisa do tipo, sabe? E eu tava só falando sobre, porque eu pensei que eu precisava, talvez, de uma outra pessoa, sabe? Porque, gente, até voltando para a questão da direção, eu fiz aula para habilitado, inclusive foi ele quem me deu o curso, ele quem pagou as aulas para habilitado, e eu consigo dirigir muito bem enquanto eu tô fazendo aula na autoescola, tudo mais com alguém. Só que por algum motivo eu ficava muito mais nervosa quando eu ia dirigir com ele do meu lado. E aí, eu, sei lá, talvez eu sentia a mesma coisa em relação ao inglês, que ele tem os jeitos dele para fazer as coisas, ele tem a forma dele de fazer as coisas. E eu sentia que eu precisava encontrar o meu jeito de fazer, o meu jeito de estudar, o meu jeito de começar a dirigir, qualquer coisa do tipo. E eu não tava de forma nenhuma falando isso, querendo fazer aula com alguém pra, tipo, como se fosse um ataque pessoal pra ele, sabe? Não era. Eu só comentei. E a gente teve toda uma briga por causa disso, sabe? Ele ficou muito chateado e muito magoado. E eu tinha acabado de vir de um jantar muito legal. Tinha sido uma noite muito boa com essa minha amiga. E no fim eu fui dormir me sentindo uma bosta. Porque eu falei a coisa errada. E fora que assim, eu já vinha há muito tempo pedindo por mais atenção. A gente tinha chego num momento do nosso casamento que a gente não tinha mais nenhum contato físico quase. A gente quase já não se beijava mais. Fazer amor, então, era algo que a gente não fazia há anos.
e cada vez mais a gente estava se distanciando. Era muito comum ele estar na sala jogando videogame e ficar lá, e às vezes até passar a noite acordado, a noite inteira lá. Enquanto eu estava aqui nesse quarto, eu, inclusive comprei uma TV para colocar aqui, então eu ficava aqui assistindo qualquer outra coisa, série, qualquer outra coisa. Era muito mais comum do que a gente ter tempos juntos. E mesmo quando a gente tinha tempos juntos, eu sentia que a gente sentava para ver um episódio de uma série, alguma coisa que fosse, e eu sentia que era cronometrado. Era exatamente aquele período. Depois de algum tempo, eu de fato comecei a ver esse episódio. Terminamos de assistir, eu levantar e vim pro quarto e ele já ligar o videogame. Teve algumas vezes em que, mesmo durante esse período que a gente tava ali assistindo a série juntos, ele pegava o celular para responder alguém, para falar alguma coisa com alguém, ou eu também tava meio desinteressada, tava com meu celular na mão, vendo qualquer outra coisa. A gente começou a fazer essas coisas um pouco metódicas demais, assim, como quem tava batendo um cartão mesmo, e não mais para passar um tempo juntos. E eu tenho vários exemplos assim. A gente almoçava juntos, muitas vezes a gente tava de home office os dois, a gente almoçava juntos, parecia que a gente tava batendo cartão mesmo, assim, porque a gente quase não conversava, ficava os dois o tempo todo no celular. Depois de um tempo que eu comecei a perceber que não estava legal isso, eu comecei a pedir para ele não pegar o celular, para ele não olhar tanto, mas ele também se incomodou com isso, não gostou muito dessa ideia. É... Então eu comecei a aceitar realmente que talvez a gente só comesse ali e quase não conversasse. Isso começou a ser comum, a gente quase não falar. A gente saía. Teve uma das últimas vezes também que a gente saiu. Eu queria muito fazer alguma coisa num domingo de manhã, queria muito aproveitar o dia, tava um dia lindo e tal. A gente foi dar uma volta na Paulista e parecia tudo muito cronometrado também. Eu não tava sentindo que a gente tava de fato gostando de passar um tempo juntos. Parecia que realmente ele tava talvez um pouco obrigado até de estar ali. E aí a gente acabou só passeando e tal. A gente até pensou em ir numa loja de doces que a gente tinha visto que tinha lá perto e tal, mas aí decidimos que não valia a pena andar tanto. E aí eu lembro dele falar pra mim uma coisa assim, que ele falou assim, então vamos embora porque eu preciso fazer umas coisas da faculdade, eu preciso terminar umas coisas do curso e tal. Só que, gente, essa faculdade que ele começou a fazer, ele era EAD e ele tinha, tipo, um período todo, não sei se era um mês ou eram algumas semanas, mas ele tinha um período todo para entregar todo o material. E ele deixava sempre para fazer pro final. E eu pensei na hora, eu falei, caramba, mas você teve bastante tempo para fazer isso que você precisa fazer, né? Mas você precisa fazer agora porque, tipo, agora isso se tornou completamente importante, então você tem que ir embora a tempo para fazer isso. E aí eu falei, bom, ele não quer ficar aqui, não tá legal, também não tô curtindo, vamos embora. Antes a gente gostava de fazer muita coisa juntos. Antes eu acompanhava ele até mesmo para coisas que eu nem gosto tanto, tá? Porque não, eu não sou fã de carro como ele, eu nunca fui. Eu me interessava por algumas coisas porque eu via o quanto ele gostava, e o quanto ele estava feliz por isso. Eu já fui em vários eventos de carro com ele por causa disso. Eu já cheguei a viajar para várias cidades, para Atibaia, para vários lugares com ele porque eu sabia que ele gostava. E aí, num momento em que a gente passou a não ter tanto mais essa conexão de querer estar um com o outro, no mesmo momento ele passou a não me envolver mais em nenhuma dessas coisas e a chamar os outros amigos dele para ir com ele. E tudo bem, nunca fiz questão de ir. Mas pareceu que de repente eu tinha decidido que não queria mais fazer nada com ele. Então, ele também tinha decidido que não queria fazer mais nada comigo. Aí passamos a passar os fins de semana sem nem quase fazer nada. Eu passei a ir ver a minha família sozinha. Por algum motivo, ele não tinha mais tempo para ir comigo ver a minha família. Eu fui várias vezes, em sábados e domingos, para casa da minha irmã sozinha. E as pessoas me perguntavam: ele tinha aproveitado para ir ver um carro dele lá, ele estava fazendo tal coisa, ou ele estava simplesmente em casa. Eu falava que ele estava ocupado. Porque ele não queria ir simplesmente e não ia. E eu passei a fazer tudo isso sozinha. Como que eu não vou me sentir sozinha numa relação? Gente, eu lembro de anos atrás, a minha avó faleceu.
Foi um período bem difícil, assim, foi. Ela faleceu em casa, enfim, já tava tendo todo um negócio. Foi difícil pra gente. E ele não foi comigo nem no enterro, nem no velório, nada. Ele não apareceu lá. Ele não foi nem mesmo me buscar e nem mesmo me levar a lugar nenhum. Eu fui pra casa dos meus irmãos, na verdade, né? Eu fui até lá, até o cemitério, fui direto pra lá. Depois meus irmãos me trouxeram em casa. Eu tava precisando de alguém, eu tava fragilizada, eu tinha um marido em casa e eu sentia que eu não tinha ninguém. Eu comecei a lidar com ansiedade, eu tive um começo de depressão, eu procurei ajuda e eu sentia que eu não tinha ninguém em casa que pudesse, de fato, ser suporte para mim nesse momento. Eu tinha crises de ansiedade, eu tinha coisas, eu chorava muito sozinha aqui no quarto. Eu dormia muitas noites sozinha. E muitas vezes que eu tinha essas crises e que eu tinha coisas eu não sabia lidar e eu acabava afastando ainda mais ele. Eu falei e lembrei ele um pouco antes da gente se separar que no meu primeiro aniversário ele quis fazer uma festa de aniversário para mim na casa de alguns amigos, o que eu achei muito fofo. Só que ele ficou trabalhando e ele apareceu na festa, sei lá, acho que já era 1, 2 da manhã. E eu relevei. Eu relevei o fato dele não poder me buscar em lugar nenhum. Eu relevei o fato dele não gostar de cemitério e por isso não estar comigo lá quando minha avó faleceu. Eu relevei que ele sempre escolhesse a música que ia tocar no carro, porque era sempre o celular dele que estava conectado no rádio e as playlists dele e as músicas dele no carro, nos churrascos, em casa. Eu relevei que ele sempre tinha prioridade na TV da sala, então muitas vezes eu estava assistindo alguma coisa, ele chegava e eu mesma saía desligando o que eu estava vendo. Eu mesma, ele não precisava me pedir, tá? Eu desligava e falava: não, vai, pode jogar seu videogame aí e tal, vou pro quarto. Assim como os filmes e as séries que a gente assistia também eram do gosto dele. Assim como os passeios que a gente fazia, assim como eu ir à casa da minha família e festas e aniversários sozinha, assim como mesmo num dia chuvoso, eu vir do trabalho de ônibus, subir andando aqui, chegar em casa e encontrar ele na sala jogando videogame tranquilamente. Eu relevava e aceitava todo esse controle, que tudo fosse do jeito dele, que o melhor jeito de fazer as coisas era o jeito que ele fazia. Que a gente já não precisava mais fazer sexo, que provavelmente porque eu já não era mais tão jovem e tinha ganho peso, era natural que não houvesse atração, que ele não me achasse bonita. Inclusive, algumas vezes que eu me maquiei, ele não gostou muito e eu perguntava, né? Eu pedi a opinião dele, claro. Ele falava que tinha achado que tinha ficado muito velha, não estava muito legal. Eu me acostumei com estar sempre muito sozinha
eu me acostumei de ele estar no celular dele o tempo todo, mas quando eu mandava mensagem do trabalho ou algo assim, ele demorava para me responder, mesmo que eu soubesse que ele estava com o celular o tempo todo. Eu me acostumei de sempre entender que o trabalho dele era mais importante. Eu me acostumei com ele ir a aniversários de amigos meus comigo e ficar sentado na mesa com cara de quem não gosta, não tá gostando. Eu me acostumei com uma vez que a gente foi chamado por alguns amigos para ir numa festa da empresa que eu trabalhava. Eu já tinha saído de lá, mas eu tinha feito muitos amigos lá. Então, no ano seguinte, na festa de fim de ano, eles podiam levar uma pessoa de acompanhante, e aí, como dois dos meus amigos eram casados e trabalhavam lá, cada um tinha uma pessoa para levar. E aí eles me chamaram e chamaram meu ex-marido. Tipo, cada um colocou o nome, né, do outro, porque eles queriam que eu tivesse lá, eles sentiam a minha falta, a gente tinha feito uma amizade muito legal. E a gente foi e tal, né? Arrumei, e assim, eu sempre arrumei todas as nossas coisas. Era sempre eu que fazia a mala pros dois. Ele nunca nem precisou se preocupar de separar as cuecas dele, as roupas dele. Era tudo eu que fazia, tudo eu que escolhia. Não porque eu queria, tá? Mas porque simplesmente era mais cômodo para ele e ele também nunca tinha feito isso, então, né? Eu fazia. E aí, eu lembro que eu esqueci de pegar, acho que o chinelo dele. Esqueci de pôr na bolsa, ele também não pôs. E a gente só percebeu lá. E eu lembro que ele ficou muito bravo comigo, muito puto, porque eu tinha esquecido o chinelo dele. Eu tinha esquecido de pôr o chinelo dele na mochila. E aí a gente tinha acabado de chegar, então eu tava tentando, tipo, não, vamos ver se não tem uma lojinha ali pra comprar e tal. E a gente foi em direção a essa lojinha e tal, e eu no caminho encontrei com um dos nossos amigos e comentei com ele, né? Falei, olha, a gente tá indo ali porque a gente esqueceu o chinelo, não sei o que e tal, contem numa boa. E ele brigou muito comigo depois, que ele falou assim, cara, você não precisa ficar dando satisfação pra eles. Eu falei, mas eles chamaram a gente aqui, tipo, né? A gente veio por causa deles e tal. Ah, não, mas não precisa falar pra todo mundo, não sei o quê. Porque ele tava, sei lá, preocupado de parecer um idiota que não lembrou do próprio chinelo. Sendo que sim, ele estava sendo um idiota porque ele estava me culpando de não ter lembrado do chinelo dele. E aí, depois disso, ele falou que machucou o pé, que o pé ficou dolorido, não sei o que. Eu sei que a gente passou o dia todo com ele reclamando que tava. Porque a gente não conseguiu, acho que, comprar um chinelo, eu não lembro de ter conseguido. Então ele tava reclamando o tempo todo de estar descalço. E. E sei lá, o dia foi terrível, o dia foi péssimo, não foi nada do que a gente tinha programado. E não me surpreende que depois disso, depois de algum tempo, esses amigos nunca mais tenham me chamado pra nada, a gente tenha se afastado, porque não foi nem de perto o que era pra ser, a ideia do que era pra ser o dia. E gente, hoje em dia eu paro e penso, eu não falei em nenhum momento que ele era um cara adulto e ele próprio poderia ter lembrado do chinelo dele. Eu não falei isso. Eu assumi que era culpa minha eu não ter lembrado de colocar o chinelo dele na mochila. Portanto, eu tinha que dar um jeito de resolver. E que aquele dia foi um completo problema por isso. Só que, gente, eu também tinha comportamentos assim. Eu também já tive comportamentos e dias de alguma coisa não me agradar e eu me fechar, e eu fechar a cara, e eu não gostar mais de nada, e eu não querer fazer mais nada. Eu também tinha comportamentos assim, bastante abusivos. Só que eu percebi e eu fui atrás de melhorar isso. Eu fui atrás de fazer algo para resolver isso. E eu tô tentando ainda. Tem muitos gatilhos e muitas coisas em mim que não são legais ainda, que eu ainda tô tentando. Só que aí, quando eu comecei a me analisar, que eu comecei a perceber essas coisas que não eram legais em mim, eu também comecei a reconhecer essas coisas que não estavam legais nele, no outro, que não estavam legais na nossa relação. E eu comecei a tentar pontuar e a trazer essas coisas para a gente conversar, para a gente falar, para a gente resolver. Eu pedi várias vezes para de repente ele pensar em buscar ajuda, pensar em buscar também conversar com um psicólogo, porque, gente, não tô chamando ninguém de maluco, pelo amor de Deus, fazer
terapia hoje em dia é completamente comum e é completamente necessário para todo mundo. Eu tava só querendo de fato fazer o melhor pro outro, querendo que a gente conseguisse ser melhor um pro outro, que a gente conseguisse resolver essas coisas, que a relação fosse mais saudável. Só que ele nunca se propôs a isso. Também nunca reviu nenhum desses comportamentos, não mudou nenhuma dessas coisas que eu pontuava que poderia ser melhor. E aí a gente não conseguia nem conversar mais. Eu acabei de falar que teve essa situação do inglês, que foi um pouco antes, meses antes da gente decidir se separar. E foi uma coisa tão boba que virou toda uma discussão simplesmente porque eu senti que eu falei a coisa errada. Eu tinha momentos de pensar assim, cara, eu não devia ter tocado nesse assunto, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter trago não sei o quê. Eu quis conversar sobre a nossa relação e ele ficou puto da vida, levantou e saiu. Eu ficava sempre me culpando de que eu não estava fazendo tal coisa certa. Era sempre eu que não estava fazendo algo certo. Aí você me fala que eu faço a pessoa se sentir um marido bosta e eu. Eu não me sentia assim também. Só que enquanto a gente estava fora de casa, e nas vezes em que ele tava comigo nas coisas, né? Sei lá, principalmente quando era pra família dele, né? A gente sempre foi pra lá juntos. Eu dificilmente fazia ele sozinho, como ele fazia comigo. Aí a gente parecia casal de pote de margarina, de comercial de margarina. O casal perfeito, incrivelmente bom. Por quê? Porque eu não gostava de ficar discutindo na frente de ninguém e eu não ficava levando os meus problemas pra ninguém. Então, a gente claramente parecia estar muito bem, muito feliz, mas eu claramente estava deixando que ele tomasse decisão por tudo. Como eu disse, o churrasco só tocava as músicas dele, o carro era ele quem dirigia, fazia o que ele queria e comprava o carro que ele queria. Então, assim, gente, eu tô falando e colocando várias coisas aqui para fora de algumas situações, mas consigo pensar em várias outras, assim como eu consigo pensar em várias outras que eu também não fui legal, como eu já falei. Só que eu preciso me lembrar sempre disso. Pra lembrar que, porra, você não simplesmente mudou uma chave, um switch e falou: não quero mais esse casamento, foda-se. Não foi isso. Foram muitos anos de várias coisas. Foram vários comportamentos, foram várias coisas. Foram você se sentir sozinha por muitos anos, foi você não se sentir desejada por muitos anos. Foi você se sentir oprimida em algumas coisas por muitos anos. Você só passou a questionar a questão da música que tocava no carro alguns meses antes de vocês se separarem, e aí você passou a colocar o seu celular no Bluetooth do carro para escolher a música que ia tocar. Pra ele tá ali, não querer opinar muito, né? Pra não falar muito, mas também visivelmente não tá muito interessado no que você gosta. Você se lembra de você questioná-lo sobre o que ele responderia, sobre as suas artistas preferidas, sobre a sua comida preferida, sobre a sua cor preferida. Tipo, você começou a perguntar coisas pra ele que parecia que ele não te conhecia, porque ele simplesmente não se importava. Tipo, eu gosto de rock, portanto a gente vai ouvir rock dentro do carro. Se você quiser botar um funk, um pagode, o problema é seu, porque é meu carro. Você não vai botar. E eu, de idiota que sou, não fazia isso também. De falar, tá, mas a porra do carro também é minha. Então, se eu quiser colocar um funk, eu vou colocar. Não fazia isso, gente. Eu não fazia nada disso. Eu não fiz isso no negócio do chinelo que eu acabei de contar. Não fiz isso nessa situação da música, do carro, que seja. Eu opinava um pouco sobre os roteiros e as coisas de viagem que a gente fazia, mas muita coisa eu fiz porque ele quis fazer, porque ele queria, porque era importante pra ele. Eu não sentia a mesma coisa, não sentia que ele, não, poxa, eu sei que ela gosta disso aqui, eu vou fazer isso aqui por ela, eu vou deixar que ela faça. Eu sei o quanto ela ama a família dela, o quanto a irmã dela, os sobrinhos, todo mundo é muito importante pra ela, então eu vou com ela até lá. Eu sei o quanto ela tá fragilizada e precisando de atenção agora, porque a avó dela acabou de falecer, então, poxa, eu vou colocar a necessidade dela acima da minha
do meu não gostar de cemitérios e tudo mais, e vou estar com ela. Porque, porra, quem é que gosta de ter que ir a um cemitério? Quem gosta? Tem alguém que gosta? Deve ter, talvez, uma galera que goste, mas acho que a maioria não gosta. Só que você faz isso pela pessoa que tá ali, pela família da pessoa que tá ali. E ele era meu marido. E ele não podia fazer isso por mim. A pessoa é acostumada a colocar sempre as suas vontades acima da de qualquer outra pessoa. E pessoas assim se acostumam com você que permite isso. Você permite que a pessoa faça somente o que ela quer. Você não a contraria, você não fala, olha, mas isso é importante para mim, então você deveria fazer por mim. Não, ela se acostuma a fazer somente o que ela quer, somente o que ela gosta, somente do jeito que ela quer, do jeito que ela acha que é o melhor. E ela faz isso para todo mundo. Ela foi criada assim, ela tem esse comportamento com absolutamente todo mundo, ela tem esse comportamento no trabalho, na vida pessoal, no casamento. E todo mundo ao redor vai fazendo todas as concessões para aquela pessoa. Você vai concedendo tudo para ela, porque contrariá-la, como eu falei agora do curso de inglês, contrariá-la é gerar toda uma confusão, é gerar toda uma briga. Então, você fazer exatamente o que ela quer, da forma como ela quer, é muito melhor. Faz as coisas funcionarem melhor. E aí você passa a fazer isso para evitar brigas, para evitar confusões. Você passa só conceder. Ah, eu tô com fome, mas vou passar uma viagem pro Paraná de 6 horas, 7 horas no carro, sem poder comer nada dentro do carro. Mas tá tudo bem, porque eu não quero que você se irrite. Eu vou evitar de pegar o carro, porque eu não quero que, de repente, se eu bater ou arranhar, eu não quero que você se irrite com isso, não quero que você fique bravo com isso. Então eu vou evitar fazer isso. Eu não vou te pedir mais para ir me buscar no ponto de ônibus, porque se você pegar trânsito no caminho, você vai ficar muito irritado e eu não quero que você fique irritado, eu quero que você fique bem. Então não. Então nem vai mais me buscar. Vamos fazer as coisas do jeito que você achar que fica melhor. Tudo para a sua realeza, o alecrim, estar feliz. Tudo para você. Tudo que você quiser. E aí, quando você percebe que você está fazendo muito isso e você começa a revogar concessões, começa a também falar, tá, e aí, mas o que é que você abre mão por mim? O que é que você revoga para me fazer feliz? Aí você é a maluca que tá ouvindo gente errada e decidiu que não quer mais brincar de casinha. Bom, é isso, acho que chega. Foi um vídeo botando pra fora, desabafando. E, enfim, se você ficou comigo até aqui, muito obrigada por me ouvir tudo isso. Se você quiser conversar comigo sobre algo, quiser compartilhar algo comigo, fica à vontade de escrever aqui nos comentários, de me chamar no Instagram, o que for. Deixa um like aqui pra mim, por favor, me ajuda muito. E nos vemos no próximo vídeo. Beijo.